Nesta segunda-feira, infelizmente, mais um caso de violência dentro da sala de aula gerou revolta na internet. Em rede social, a professora Márcia Frigi relatou uma agressão dentro de uma escola municipal em Indaial, em Santa Catarina. Ela afirmou que foi agredida a socos por um estudante de 15 anos. Márcia teria repreendido o jovem por estar com um livro debaixo da mesa e depois de uma reação violenta, ela o mandou para a sala da direção. Ao chegar no local, o aluno negou o ocorrido, exaltou-se e partiu para cima dela com socos e pontapés. O jovem não tinha antecedentes depois desse fato, né? Mas eu começo esse tema triste com você, o Marcelo Madureira. Esse caso ganhou notoriedade nessa semana, mas todos os dias a gente vem acompanhando situações muito parecidas em outros colégios do país, não? Esse é que é o problema, Patrick. São vários os casos de professores que são agredidos por alunos em salas de aula, muitas vezes fisicamente, outras vezes também com palavras, insultos, em escolas públicas e privadas. Isso, para mim, é um retrato do Brasil que nós estamos vivendo hoje, né? Eu fui criado num país em que se respeitava profundamente o professor, né, o educador, né, independente da ideologia do professor, independente da sua opção sexual, havia um respeito enorme pela figura do professor. A gente tinha, inclusive, no meu querido colégio de aplicação da UFRJ, o professor botava o pé na soleira da porta da sala, a gente estava fazendo bagunça, brincando, parava e ficava cada um ao lado da sua carteira em pé, o professor entrava e aí que depois que ele sentava, que nos autorizava a sentar, ou seja, começava por aí o respeito, né? E isso para mim é tão triste, mostra assim uma espécie de um esgarçamento, de uma diluição, né, dos valores da nossa sociedade, valores essenciais que são o respeito do discípulo pelo mestre, né? Independente, até aquele termo em latim, magister dixit, né? O professor falou, ou seja, o que o professor diz não se replica, o que o professor diz está dito, né? Como no Japão, né, cujas as normas, as diretrizes educacionais são as mesmas do período Meiji, 1875, se não me engano, nesse édito imperial, que até hoje tem valor, é o único súdito que não precisa fazer reverência ao imperador, é o professor de classe, o professor que tem classe, que tem alunos. Isso mostra, né, o Japão o que é e por que ele é o que é. Então é degradante, é lamentável a gente ver na internet a professora sangrando, espancada. Eu não vou nem entrar no mérito dessa questão, isso ocorre milhares e milhares de vezes no Brasil. E não só agressão física, a própria agressão verbal, isso é uma vergonha, isso é inaceitável. Eu, talvez por ser filho e neto de professores, e bisneto de professores, eu me sinto assim, pessoalmente ultrajado com isso, é revoltante. Aliás, desculpem o desabafo. Aliás, quem nos assiste pela internet observa exatamente essa foto que o Madu se referia, né? A professora Márcia sangrando no olho, a roupa toda suja de sangue, enfim. Vera Magalhães. Eu ia falar alguma coisa bem na linha do que o Marcelo Madureira falou, quando caí na bobagem de ficar acompanhando o nosso chat aqui do YouTube a esse respeito, e eu tô simplesmente abismada e chocada que haja seres humanos, pais de família, cidadãos, o que quer que seja, que estejam defendendo uma atrocidade como essa, pelo fato da professora ter X, Y, Z, qualquer inclinação ideológica. Aparentemente, porque eu não fiz isso, foram olhar a página da professora no Facebook e notaram que ela tem alguma inclinação de esquerda. Como se isso fosse motivo para um estudante dar na cara de uma professora dentro da escola. Como se isso tivesse sido
o motivo da agressão, o motivo foi a coisa básica de um professor para um aluno pedir para ele colocar um livro em cima da mesa. Ainda que fosse por motivos ideológicos, não se justificava, não se justifica de maneira alguma. Um pai que ensina para o seu filho que qualquer que seja a posição ideológica de um professor pode levar na cara, está ensinando seu filho a ser um selvagem, um delinquente. E isso é o que faz o Brasil ser atrasado. É isso que faz o Brasil estar a léguas da civilização de países como o Japão, ao qual o Madureira se referiu, ou a Coreia. Se a pessoa está vomitando essas bobagens aqui no chat, ela deveria ter vergonha, deveria sair da internet e ir para um divã de um psicanalista, porque é um doente mental. Só isso. Carlos Andreasa. Não tem justificativa, nada justifica. É barbárie. A agressão física a outra pessoa é barbárie. Não é a solução aceitável. Não estamos em guerra. Tá? É evidente que existe uma inversão de autoridade em sala de aula. Há um processo de muitos anos, né? Tem pedagogia, né, do oprimido por trás disso, né? Infelizmente, a própria professora Márcia difunde isso. Vejamos. No dia 21, ontem, ela foi barbaramente agredida por um aluno. Inaceitável. Inaceitável. No dia 18, no entanto, sábado, ela publicou no Facebook, e aí está, é importante dizer isso, porque é uma questão de educação geral. Ela publicou no Facebook um texto em que Gabriele Van Pelt era aclamada e chamada de diabinha linda e corajosa. E por que Gabriela Pelt era chamada linda e corajosa? Porque havia atacado fisicamente com uma ovada o Jair Bolsonaro. A professora vítima na segunda-feira dessa barbaridade é a mesma que no sábado aplaudiu um gesto de violência. É sinal da degradação da educação no Brasil. É lamentável sob todos os aspectos e tudo muito injustificável. Não existe violência em hipótese alguma, inclusive não é aceitável como fundamentação ideológica. A professora, por exemplo, entrevistada pela Rádio Gaúcha, hoje ou ontem, não sei, o áudio está disponível, diz que o ataque ao Bolsonaro se justificava porque era um ato revolucionário. Não é, está tudo errado.